onde o príncipe Charles, do Reino Unido, membro da família real britânica, falou pela primeira vez após ter se recuperado, e ele disse em uma reportagem: nenhum de nós pode dizer quando isso terminará, mas terminará, até que isso aconteça. E ele prosseguiu dizendo: vamos tentar viver com esperança e com fé em nós mesmos e nos outros. Uma frase boa para nos motivar. Porém, há um grande problema nesta fala do príncipe Charles, aonde ele disse: vamos tentar viver com esperança e fé em nós mesmos e nos outros. E eu pensei comigo: fé em quem? Em nós mesmos? Nos outros? E quanto a Deus? Onde fica? Quando Deus será buscado por aqueles que precisam de ajuda? As pessoas estão vivendo temerosas, desesperançadas, e ainda continuam buscando esperança em lugares errados. Não que não devemos confiar em pessoas, Jesus sempre investiu em pessoas. Mas não adianta nós buscarmos esperança em alguns lugares onde de fato a real esperança está em Cristo. Então, alguns estão buscando esperança nas pessoas e nos outros, e quanto a Deus? Aonde Ele fica nisso? Quando Ele será agradecido pelas bênçãos que Ele já fez, que Ele está fazendo e que irá vir a fazer? Quando é que reconheceremos que sem Ele nada podemos fazer? Semana passada nós citamos uma frase de C.S. Lewis, e ele estava certo ao afirmar que o sofrimento humano é um megafone de Deus nos chamando de volta para Ele. E ainda alguns de nós ainda estamos precisando ouvir esse som em volume muito alto ainda. Infelizmente. Hoje nós iremos relembrar um encontro de duas irmãs sem esperança, que está no texto de João, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo 21 ao 26. O texto que nós iremos estar meditando seria o capítulo inteiro, será o capítulo inteiro, porém é quase 50 versículos, 46 se não me falha a memória. Então nós iremos ler este texto e depois vir narrando esta narrativa, e o Senhor Jesus irá ministrar a tua palavra em nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz-nos assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, com temor e tremor e reverência. Que essa palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu Espírito Santo venha agir agora nos nossos irmãos,
através dessa santa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, estamos diante de uma narrativa, de um texto bem conhecido de todos nós. A história da família querida por Jesus, que havia perdido o seu irmão, e com ele foi-se também a esperança de suas irmãs. Jesus não estava por perto para socorrer esta família neste momento. Jesus havia se retirado após uma acirrada perseguição. Jesus está longe neste momento. Jesus está afastado deste local, aonde a enfermidade entrou numa casa, aonde o desespero entrou em um lar, e aonde a morte veio a acontecer. E com tudo isso, a esperança foi-se embora. E aqui eu quero meditar com os irmãos, trazer a primeira verdade que eu vejo no texto, que é o primeiro ponto: a esperança de um pedido não atendido. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Esta família de Betânia era amada. Ela era querida por Jesus. João no capítulo destaca pelo menos 3 vezes que Jesus amava as irmãs em um versículo e a Lázaro. E nos 3 versículos Jesus amava a Lázaro. Primeiro elas mandam um recado para que avisassem Jesus que o homem a quem ele amava estava doente. Versículo 5 torna a dizer que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. Mais para frente, no decorrer da narrativa, nós vemos os judeus falando: olha o quanto ele amava. Porém, em meio ao sofrimento da enfermidade de Lázaro, as suas irmãs mandam este recado para Jesus. E o apóstolo João frisa muito bem que este recado ia com algo bem sugestivo, dizendo: está enfermo aquele a quem amas. Elas fazem questão de destacar que o homem amigo, o amado, estava passando por um momento de enfermidade. Jesus amava este enfermo, porque quem ama tem pressa, e por causa disso elas fizeram questão de colocar este pedido nesta mensagem. Talvez elas pensaram que no momento que Jesus soubesse que Lázaro estava enfermo, ele retornaria no momento. Mas a Bíblia nos diz que a hora que a mensagem chegou até ele, ele disse que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E ainda nos diz a Bíblia, que após o mensageiro sair, Jesus se demorou ainda mais 2 dias. Note, os irmãos, que essas mulheres fizeram a coisa certa. Qual coisa? Procuraram um homem certo. Procuraram Jesus Cristo. Note, os irmãos, que estas mulheres fizeram com a base certa. Procuraram um homem certo e buscaram no amor de Jesus Cristo. Está enfermo aquele a quem amas. Mas mesmo assim, naquele momento, o pedido não foi atendido. Buscaram o homem certo, com a base certa. O momento era de dor, o momento era de sofrimento, o momento já estava
a desesperança ainda sobrando um pouco, mas mesmo assim, o seu chamado, a sua mensagem, não foi acolhida de imediato. Assim, pode estar acontecendo com você neste momento. Você tem convicção que Jesus te ama. Você ora, você busca. Você está passando por dores, por problemas, e busca a pessoa certa. Você tem esperança que o seu pedido será atendido. Busca com a base certa no amor de Cristo. Busca a pessoa certa. Porém, a resposta de retorno que você tem não vem da forma que você espera. E também não vem na hora que você espera. O problema é que eu e você somos seres imediatistas. Queremos que a solução do problema venha de imediato. Queremos que tudo se resolva imediatamente. E por causa da nossa desesperança, por causa do imediatismo, por causa que as coisas não se resolvem rápida, porque eu estou buscando a pessoa certa, estou buscando a pessoa com a base certa, eu espero o quê? Levantar da minha oração, e que naquele momento, eu já tenha a resposta. E por causa desse imediatismo que eu e você somos, e quando não acontece, nós perdemos a esperança. Só que Cristo não trabalha dentro da nossa agenda. Cristo não trabalha dentro da minha e da tua agenda. Ele segue a agenda do céu. Ele segue o cronograma do céu. Cristo não está preso ao nosso momento de oração, ao nosso calendário, à nossa agenda. Não. Cristo segue a agenda dele. E ainda Cristo não está preso ao tempo. Ele é atemporal. Eu e você somos imediatistas e presos ao tempo. E queremos a solução rápida. Ele sabe a hora de agir. Ele não chega atrasado nunca. Ele não é pego de surpresa nunca. Ele conhece o futuro desde o início. Nós falamos aqui há 2 semanas atrás que a história está nas mãos dele. Ele conhece o futuro. E eu quero lhe dizer então, não perca a esperança por causa do seu e do meu imediatismo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. O nosso tempo é o tempo cronos, que vem a palavra cronômetro, cronometrado. O tempo de Deus é kairos. Deus não está preso ao tempo, muito menos no meu e no teu tempo. E quando você busca a pessoa certa, com a base certa, você não tem resposta. Você quer as coisas de imediato. A tendência é você perder a esperança. E aí você enfrenta a demora. E quando enfrentamos a demora é terrível. Nós falamos semana passada sobre o sofrimento prolongado. E Jesus aqui ainda fica 2 dias para então decidir ir a Betânia. E quando essas coisas acontecem, e quando o nosso pedido não chega, e quando enfrentamos a demora, a tendência é as coisas piorarem ainda mais. Então a segunda verdade dessas mulheres dentro do texto é que a esperança foi perdida. A esperança perdida. As mulheres quando enviaram um pedido, elas criam que Jesus iria retornar, ainda havia esperança. Porém, Jesus se demorando, Lázaro veio a morrer. E quando a morte bateu na porta daquela casa, aquelas mulheres perderam, de fato, a esperança. Está aí no versículo 21 e 24.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essas irmãs haviam esperança em seu pedido, mas seu pedido não foi respondido. Não foi respondido da forma que elas queriam. Não foi respondido de imediato como elas aguardavam. E ainda aconteceu algo pior. A enfermidade havia levado seu irmão à morte. Jesus, após receber a notícia, fica 2 dias agora. Até que ele decide então ir a Betânia, já sabendo que Lázaro estava morto. Mas chegando ali encontra 2 irmãs totalmente desoladas, totalmente desesperançadas. Aquele pouco de esperança que elas tinham haviam acabado com o não atendimento imediato de Jesus. E havia acabado também porque a morte chegou. A morte, para elas e para nós, é o fim. A vida havia acabado com ela. Por quê? Porque você se lembra do que falamos na semana passada, que toda a esperança se vai quando tudo foge do controle, quando os nossos recursos se acabam e quando as nossas aptidões não servem mais para nada. A morte faz isso. A morte, nós perdemos o controle. Os recursos que temos não servem para nada. E as nossas aptidões também não servem para nada. Para elas a esperança havia acabado ali, de fato. Note, vocês no texto, que Marta conjuga o verbo no passado e no futuro. Versículo 21 e 24. Que ela fala: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta conjuga o verbo no passado, se estivesses aqui. Conjuga o verbo no futuro, eu sei que há de ressuscitar no último dia. Nós somos assim. Não temos dúvida que Jesus fez algo no passado milagroso. Não temos dúvida que Deus fez algo que ninguém pode se explicar no passado. Não temos dúvida também que Ele fará coisas extraordinárias no fim. Que Ele fará coisas extraordinárias no fim do mundo. Não temos dúvida quanto a isso. Mas quando a nossa esperança se vai, não conseguimos ver Deus presente neste momento, porque nós estamos vivendo um momento de desesperança. Não conseguimos conjugar o verbo no presente, como Marta não conjugou no presente. Falamos que Deus fez grandes coisas. Falamos que Deus faz e fará. Deus fará grandes coisas. Mas não conseguimos ver o que Deus está fazendo e pode fazer hoje. Não conseguimos crer que Deus opera seus milagres hoje. Porque a pessoa desesperançada não consegue enxergar o Deus de hoje. A resposta hoje. Mas quando a nossa esperança se vai, nós não conseguimos enxergar o Deus presente. Não conseguimos conjugar o verbo no presente. Não conseguimos falar que Deus faz hoje. Então, Cristo entra
na história para essas mulheres. Estas mulheres, nesse momento, Marta disse: se você estivesse aqui, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse vindo de imediato, se o Senhor tivesse atendido o meu pedido, isso não tinha acontecido. Mas eu sei que Ele há de ressuscitar no último dia. Mas o presente, o Deus presente, entra na história neste momento. Cristo entra na história. Versículo 25 e 26. Diz-nos assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Cristo entra na história para restaurar a esperança dessas irmãs. Ele se identifica neste momento como o eu sou. Ele se identifica como Deus se identificou a Moisés na sarça ardente. Eu irei em nome de quem? Você irá em nome do eu sou. E o que significa o eu sou? Nenhum judeu dizia esta palavra com total respeito. Quando Deus disse a Moisés, e quando Cristo disse a essas irmãs, Ele disse: eu sou aquilo que você precisa. Cristo é aquilo que nós precisamos. Cristo é aquilo que você, que está aí, através desta internet, dessa transmissão, cultuando a Deus, Cristo é o que você precisa. É paz que você precisa? Ele é o príncipe da paz. É cura. Ele é aquele que cura a nossa alma, porque Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pela sua pisadura nós fomos sarados. O que é que você precisa? É restauração? Cristo é aquele que restaurou o elo que lá no Éden nós havíamos perdido. O que é que você precisa? É de esperança? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Cristo é a nossa esperança. A pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite, você que está aí cultuando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, o que é que você precisa? Cristo diz para ti nesta noite: eu sou a sua necessidade. É cura, é paz, é alegria, é esperança. O que é que você precisa? Cristo é o que nós precisamos. Mas além de Cristo entrar na história e se mostrar como aquele que é o que essas mulheres precisavam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. O que vocês precisam é de ressurreição? Eu sou a ressurreição. É de vida? Eu sou a vida. Além de Cristo ser o que nós precisamos, e além de Cristo entrar na história dessas mulheres e dizer a elas que Ele era aquilo que é o que elas precisavam, ainda, além disso, Ele também se identifica com as dores delas. E Cristo também se identifica com as nossas dores. Versículo 33 ao 35. A palavra de Deus nos diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste?
Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Um versículo tão pequeno da Bíblia, mas de tão grande significado. Quando Jesus chorou, Ele mostrou a essas mulheres e também nos mostra a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor. Na mentalidade grega deste tempo, Deus era incompatível de assimilar um Deus a qualquer tipo de emoção. Na mentalidade grega não era possível Deus também ter qualquer tipo de emoção. Para os gregos, Deus era um ser solitário, sem paixão e sem compaixão nenhuma. Jesus quebra os paradigmas acerca de Deus se importando e chorando pela morte de Lázaro. Jesus chorou. Um versículo tão pequeno, mas com tão grande significado para nós. O que eu quero lhe dizer é que Deus se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com a sua desesperança. Ele se importa conosco. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus impessoal. Ele não é um Deus morto. Hoje é Páscoa. E Ele é um Deus vivo. Um Deus real. Um Deus que tem compaixão de nós. Um Deus que tem amor por nós. Um Deus que se compadece por nós. Um Deus que se importa conosco. Jesus não está apenas presente no sofrimento, mas também Ele se compadece de nós no sofrimento. E é o último que eu quero meditar com os irmãos. A última verdade é que a esperança de um propósito maior. Versículo 43 e 45. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Deus restaurou a esperança daquelas irmãs. Deus restaurou a esperança daquelas duas mulheres. Mas aqui eu quero lhe chamar a atenção que Deus restaurou aqui foi Lázaro, que estava morto e ressuscitou. O propósito maior da ressurreição de Lázaro é que nós vimos na narrativa que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E esta morte, este personagem na narrativa, Lázaro, ele também foi restaurado. Eu quero chamar a tua atenção nesta noite é que Lázaro era eu e você. Talvez neste momento você seja as duas irmãs que está sem esperança. Está desesperançado com dores.
com circunstâncias da vida, com sofrimento. Talvez neste momento você está desesperançado com tantas coisas que vêm acontecendo. Mas eu quero te lembrar que Lázaro era eu e você, o maior de todos os desesperançados. Nós também, como Lázaro, estávamos mortos. A Bíblia nos diz, Efésios 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos mortos, como Lázaro estava morto. Nós vivíamos sem esperança concernente à vida presente, mas principalmente concernente ainda mais à vida futura, porque nós estávamos mortos. Mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, chegou na porta do nosso sepulcro, do nosso coração, do meu e do teu coração, o nosso coração caído, o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza caída. Nós estávamos mortos, mas Cristo chegou na porta do nosso sepulcro e disse: Robert, sai para fora. Ele disse para você, Ele chamou você pelo teu nome, na porta do teu coração caído, no sepulcro caído, e disse seu nome e chamou: sai para fora. E então nós saímos para fora, vivificado pelo poder e a atuação do Espírito Santo. Nós estávamos mortos, mas Cristo, num determinado momento da vida, chamou eu e você pelo nome, e nós saímos vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você nesta noite tenha buscado vida. Talvez você nesta noite está buscando o sentido da vida. Todos buscam por isso. Qual é o sentido da vida? Tem vivido talvez sem esperança concernente a este momento, que você está passando por problemas que só você sabe. Tem vivido desesperançado por este momento, mas principalmente está vivendo uma vida sem esperança concernente a uma vida futura. Eu quero lhe dizer hoje, o Cristo presente, o Cristo hoje, te chama pelo teu nome e diz: sai para fora. Saia para fora. Cristo hoje quer lhe dar esperança concernente aos problemas, às dores e o sofrimento. Ele quer lhe dar, para você não conjugar o verbo no passado se estivesse, e nem no futuro. Ele quer lhe dar esperança hoje, para a sua vida presente hoje, mas principalmente Ele quer lhe dar esperança concernente à tua vida futura. Quando nós fecharmos os nossos olhos nesta terra, Cristo quer nos dar esperança hoje, para onde abriremos os nossos olhos amanhã. Hoje Cristo está na porta do teu sepulcro, no teu coração, chamando-lhe pelo seu nome, dizendo: fulano, Maria, José, Francisco, João, Felipe, Eduardo,
Eduarda, Marcelo, Marcela, Paulo, Francisca. Não sei qual é o seu nome que está do outro lado. Mas hoje Cristo te chama e lhe diz: vem para fora. Viva uma vida de esperança presente. Mas viva uma vida de esperança também ao futuro. O propósito maior de tudo isso que nós lemos é que nós creiamos nele e ele restaure a nossa vida com ele. Assim como Cristo restaurou a vida de Lázaro, que ele restaure a nossa vida hoje. Mas Lázaro veio novamente a morrer. Mas Lázaro tinha também uma esperança concernente ao futuro. Cristo deseja lhe dar vida e vida com abundância, não só na eternidade, e não uma abundância material, mas uma vida hoje, para que você viva uma vida com esperança, em um Cristo que está presente, mas que também se compadece de você, e que também tem um Cristo vivo, o nosso Cordeiro Pascal, também concernente uma esperança ao futuro. Eu quero e vou orar com você nesta noite. Eu quero orar por você. E quero orar com você nesse momento. E que você possa ouvir Deus, Cristo, na porta do sepulcro do teu coração, dizendo: vem para fora, para que você viva uma vida abundante nele, para que você viva uma vida presente e também uma esperança futura. Eu quero orar por você que está dentro do seu lar, talvez já está em uma igreja, já faz parte de uma comunidade, já faz parte do corpo de Cristo, mas está vivendo um momento de desesperança, aonde você conjuga o verbo no passado, que sabe o que Deus já fez por você, que Deus já te chamou para fora, que Deus já chamou o teu nome e você saiu vivificado do sepulcro. Mas talvez você esteja vivendo um momento agora de total desesperança, onde nós confiaremos. O príncipe Charles, como nós dissemos no início, disse que nós venhamos ter esperança em nós e nas pessoas. Eu quero lhe dizer que Cristo te chama neste momento para você ter esperança nele, porque ele é a esperança. Talvez Cristo te chamou e você está vivendo esse momento de desesperança. Eu quero orar por você e com você, para que você venha conjugar o verbo presente, porque Deus é Deus presente, e o teu coração venha se encher de esperança novamente. Mas principalmente eu quero orar por você nesta noite, que ainda não faz parte de nenhuma comunidade, que ainda não faz parte de nenhuma denominação, de uma igreja. Eu quero te convidar para fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, do corpo místico, não de uma religião, mas lhe convidar para que você ouça a voz do Senhor chamando ao teu nome, e você venha para fora, vivificado pelo poder e a ação do Espírito Santo, que age em nós através da tua santa palavra. Eu quero orar por você nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos neste momento. Você que está passando por um momento de dificuldade e não tem esperança, já faz parte do corpo de Cristo. E você que não faz parte do corpo de Cristo, está vivendo um momento de desesperança e não tem esperança ao futuro, não tem o sentido da vida, não sabe o que será amanhã. Eu quero orar por você. Ouça Jesus te chamando hoje. Ouça o teu nome dizendo: vem para fora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor,
por este momento, pela palavra ministrada em nossos corações.